paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida, amém? Abra comigo em Jeremias capítulo 51, verso 1 ao 5. Aleluia! Vamos orar ao Pai enquanto você procura? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos, Senhor, ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra. Acampa teus anjos ao redor dos meus filhos, do meu cônjuge. Senhor Deus, em nome de Jesus, vai repreendendo toda armadilha e toda cilada. Pai, guarda, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída. Nos quatro cantos do mundo, onde houver, Senhor, um filho seu, Senhor, um servo teu, guarda eles, Senhor, na destra da tua justiça. Pai, em nome de Jesus, Senhor, é um Deus poderoso e santo, revela-se aos seus. Revela-se àqueles que ainda não ouviram a tua palavra, Pai, aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos, guarda-nos, Senhor, na destra da tua justiça, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 51, diz assim, fala a respeito do juízo do Senhor sobre a Babilônia. Assim diz o Senhor, eis que eu levanto sobre a Babilônia e sobre os seus moradores que levantam contra mim um vento destruidor. O que é a Babilônia? Quem é o povo de Deus? O povo de Deus é todo aquele que aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Então aqui, Deus está falando que vai levantar, ali um vento destruidor. Naquele tempo, era contra ali os medos e os persas. E hoje, quem é a nossa Babilônia? Quem são os que estão vindo contra o povo de Deus? Babilônia é ali com uma decadência espiritual contra o povo de Deus. Então, que não confia, não cria nesse Deus, o único Deus poderoso e santo, Criador do céu e da terra. Então, todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus, eles vão ser destruídos. Então, Deus está dizendo, eis que eu levanto contra o mal que está indo contra o meu povo. Eis que eu levanto contra o mal que tem que ser levantado na tua casa, talvez a doença, o desânimo, o cansaço, a palavra contrária, a obra de bruxaria, feitiçaria. Eu não sei o que tem se levantado na tua vida, mas Deus, ele é quem se levanta como um vento destruidor. Ele confia. Não sei o que você precisa, talvez você olhe, você precisa de um milagre financeiro. E esse é o Deus que eu digo, é o Deus que entra com a misericórdia, com a providência, com a cura, com a libertação. Ele vai entrar na tua causa, ele vai entrar com ali aquilo que você necessita no nome de Jesus. Mas creia de todo o teu coração. Verso 2 diz, enviarei contra a Babilônia pedejadores que padejarão, esvaziarão a sua terra, porque serão contra ela de todas as partes no dia da maldade. Então, Deus está dizendo que ele estava enviando contra a Babilônia outros que iriam ali, destruir ela, queria derrubar ela, como assim, na eira ali, que tira o grão e separa da casca, tira o grão e separa a casca. Assim Deus ia fazer com aquele povo, Ele vai esmagar violentamente, Então, aqueles que vão padejadores, aqueles que vão ali tirar, vão padejarão, isso é, vão tirar a casca, vão separar a sua semente. Aleluia? Então ele vai esmagar violentamente o inimigo da nossa alma. É Deus quem levanta ao meu e ao teu favor. Verso 3 diz, direi ao flecheiro que arma o seu arco e ao que fica orgulhoso com a sua couraça. Não perdoem os seus jovens, destruam todo o seu exército. Então, Deus, ele está falando ali, Nós temos que destruir todo o exército inimigo da nossa alma. E quem são esses exércitos? Muitas das vezes são os pensamentos, são o desânimo, é o passado, é uma seta maligna, é ainda o pecadinho de estimação, é ainda nas pequenas coisas você não está andando em retidão com Deus. É nas pequenas coisas você querer levar vantagem. Então, você tem que eliminar todos esses, inimigo da tua alma. Você tem que ser encorajado todos os dias de vencer a tua carne, o teu eu e fazer aquilo que Deus tem te pedido. Aleluia. Então é o Senhor quem vai realizar. Aleluia. É o Senhor quem vai. E ali Deus vai dizendo que ia levantar inimigos, ali os medos e os persas contra Babilônia. Então Deus, ele
por mais que esse povo, né, não entendesse que eles estavam sendo usados para destruir a Babilônia pelo próprio Deus, era Deus ali, usando até aqueles também que não criam, que também eram contra Deus, para destruir Babilônia. Isto é, Deus, ele confunde o inimigo da nossa alma, aquilo que tem se levantado contra nós. Quando nós olharmos, eles vão estar brigando entre eles, né? Eles vão se autodestruírem ali, porque assim é a mão de Deus que vai derrubar o inimigo da nossa alma. E cairão os mortos na terra dos caldeus e transpassados em suas ruas. Então, vai ser certeiro, né? Ali, aquilo que vai contra o inimigo do povo de Deus, vai ser certeiro, Deus vai derrubar, vai ser exato, vai ser com uma exatidão tremenda, Deus se levantando. E olha o que Deus diz no verso 5. Porque Israel e Judá não se enviuvaram. O seu Deus, o Senhor dos exércitos, embora a sua terra esteja cheia de pecado contra o santo de Israel. Então Deus deixa bem claro que ele não deixou Judá e Israel e Judá, nós que cremos no Senhor Deus, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, no sacrifício dele por nós somos povo de Deus, somos agora cordeiro em Cristo Jesus. Nós não estamos sem pai, nós não estamos sem marido, ó, não se enviuvaram. Quer dizer, eles não estão desamparados, porque as viúvas, naquele tempo, elas ficavam desamparadas, né? Quando seus maridos morriam, ou seus filhos iam à guerra e morriam, e não tinham quem era por elas. Então, Deus está levantando ao nosso favor, dizendo, olha, vocês não estão desamparados, né? Quando fala em viuvar, é desamparo. A viúva, ela se lamentava, ela chorava muito amargamente, porque era muito triste para elas. Né? Ainda mais se ela não tivesse um filho homem, ou se o filho homem também tivesse ali já falecido. Era muito difícil, né? Então, Deus está dizendo para nós, eu não desamparei vocês. Mas por quê? Embora a sua terra esteja cheia de pecado, então, Deus, ele é fiel a ele. Ele é fiel à promessa dele, ao propósito dele. Embora, porque é um povo que Deus escolheu para fazer a diferença. E é um povo que Deus não está dando por inocente. Deus está dizendo, embora esteja cheio de pecado. Embora esteja cheio de pecado contra o santo de Israel. Então, né, Deus está dizendo, olha, eles vão provar do pecado, mas vocês também não se tenham como inocente. Não se tenham como inocente. É Deus quem está livrando, está acabando com a Babilônia, mas não se dá por inocente. Vamos ler o verso 6 também, que diz assim, ó, fuge do meio da Babilônia. Fuja do meio da Babilônia e livrai cada um a sua alma, para que não pereçam por causa da sua maldade. Porque este é o tempo da vingança do Senhor. Ele vai lhe dar a recompensa. Então, Deus está mandando, né, ali, fugir do meio da Babilônia. Olha, saia do meio da Babilônia. Não permaneça no pecado. Babilônia representa o pecado espiritual. Representa a apostasia, representa ir contra Deus. Então, Deus está chamando, olha, eu vou me levantar contra esse povo que tem ido contra o meu povo. Mas, embora essa terra, esse povo esteja cheio de pecado contra o santo de Israel, mas eu te dou um conselho, abandona o pecado. Abandona o pecado. Muda de vida, transforma, muda, né, para livrar a tua alma. Deus está preocupado não só com a nossa conta financeira, não só com a nossa vida aqui na terra, não só como nós temos vivido, mas Ele está preocupado com a nossa salvação, com a nossa alma. Aleluia! Aleluia! Então, fuja do meio. Por quê? Vou ler o verso 7 também. O copo de ouro foi Babilônia na mão do Senhor, que embriagava toda a terra o seu vinho. Beberam as nações, aturdiram-se, portanto, as nações. Então, a Babilônia, cabeça da Babilônia, ali como taça de ouro que dominava toda a terra, todos os príncipes. Isto é,
o mal que vai contaminando todos, né? O mal que entra na vida do povo como algo sutil, como algo que não tem nada, não tem problema. Às vezes é num desenho na TV que o pai e a mãe não percebem. Até nós, às vezes, fomos criados num sistema de assistir uma novela, de ver, às vezes, olha o que o Espírito Santo de Deus está nos revelando, nos falando. Assistir uma TV e quando você vê, você está torcendo pro casal ali que está traindo os seus filhos, a sua esposa. Tá ali, né, torcendo por aquele que tá levando vantagem, por aquele que blasfema, por aquele que é rebelde, que começam a implantar na mente do povo que é normal, que é comum o homem não querer mais formar família, que é comum a mulher não querer mais ter filhos, que é comum o homem não honrar mais, não tá dando certo, cada um vai pro teu lado. É comum, né, adorar vários deuses, esquecer do Deus Criador, esquecer daquele que te formou, de não ter uma religião. Não, tudo é normal, a palavra de Deus é ultrapassada. Então, é devagarzinho que a grande Babilônia, o mundo, vai implantando no nosso meio. Então, Deus está pedindo para nós fugirmos daquilo que é engano, que é pecado, aquilo que rouba o nosso tempo, aquilo que tem nos afastado da presença de Deus. Então, que nós venhamos ficar com essa palavra. É Deus quem vai se levantar a favor de Israel e Judá, porque eles não estão abandonados, não enviuvaram. Eles têm um Deus, eles têm um Senhor, têm um esposo, que é o poderoso, o grande eu sou, o Senhor dos exércitos, aquele que entra na nossa guerra, na nossa batalha. Então Deus está nos chamando. Começa a analisar o que tem tornado a tua vida um campo de batalha. Qual é a Babilônia que você tem que fugir, que você tem que se apartar? Quais são os lugares que você não deve ir? Quais são as pessoas que você tem que se afastar por um tempo, né? Não tem como você andar com quem não teme o Deus poderoso santo. Não tem como você compactuar com coisas que não agregam ao reino de Deus, que vai te contaminar. Então Deus ele está deixando bem claro que vai estar chegando a hora da vingança. Então ele está pedindo, olha, fuja do meio da Babilônia. Eu que vou mandar aí, olha, a punição. Fuja do pecado. Fuja do pecado, se esconda no meu esconderijo. É eu que vou entrar a teu favor, eu vou guerrear a teu favor. Mas você não está como inocente. Porque em algum momento nós demos a brecha para o inimigo entrar, para o inimigo vir, trazer o cansaço, a procrastinação, a falta de perdão, a injúria. Então nós temos que ver o que tem sido o nosso Deus, o que tem sido o pecado na minha e na tua vida. O amor ao dinheiro, a cobiça, a falta de perdão, a falta de respeito. Qual tem sido o problema que tem feito você estar paralisado, tanto no mundo espiritual quanto aqui no reino, na terra, né? Aqui onde nós vivemos, tanto no reino espiritual como no reino terrestre. Como que nós estamos, né? O Senhor está dizendo, porque Israel e Judá não se enviuvaram, não estão abandonados de seu Deus. Não, Deus não abandonou o Senhor dos exércitos, né? Embora sua terra esteja cheia de pecado contra o Santo de Israel. Então vamos analisar na nossa vida. Deus está nos chamando para analisar o que está contaminando a nossa vida. O que está nos afastando de Deus no dia de hoje. E eu não sei qual é o problema, mas Deus está dizendo, é Ele quem vai se levantar contra aqueles que têm se levantado contra o povo de Deus, contra o próprio Deus. Porque a luta não é minha e nem tua, mas é do próprio Senhor, o Criador do céu e da terra. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigada por essa palavra, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus que levanta na nossa guerra, Senhor. Levanta ao nosso favor. Mas hoje, Pai, que o Senhor venha revelar para esse homem, para essa mulher, quais são os problemas, quais são o que tá contaminando, Senhor, o que eles precisam abrir mão, Senhor, para que eles fujam da Babilônia espiritual, que eles fujam do pecado, Senhor, mesmo que pareça que eles estão perdendo, mas eles estão ganhando para o teu reino, Senhor, mesmo que pareça que eles estão ficando para trás, que são ultrapassados, mas que eles permaneçam fiel à tua palavra, Senhor, que eles não venham se contaminar com as coisas do mundo. Pai, perdoa quando nós deixamos, Senhor,
Às vezes os nossos filhos fazer coisas que não agradam o teu coração. Ah, é normal, todo mundo faz. Senhor, quando nós fazemos algo, isso aqui Deus não se importa. E quando nós vamos vendo, nós estamos no emaranhado do pecado, da falta de perdão, do modismo, daquilo que o mundo tem implantado na nossa mente, dizendo que é normal, que é comum. Porque essa é a função do inimigo da nossa alma, de nos desviar do caminho da salvação. Pai, nós temos visto, Senhor, que todos os sinais estão aí. Senhor, a maldade se multiplicou, o ódio, a falta de perdão. Senhor, tudo tem se multiplicado, tanto quanto a ciência para o bem quanto para o mal, Senhor. Nós temos ouvido os rumores de guerra, Senhor. Nós temos ouvido falar, Senhor, de terremotos, né? Senhor Deus, então, no nome de Jesus, o homem, ele tem se corrompido e não tem percebido, não tem se prostrado, não tem voltado ao Senhor. Pai, então nos mostra, nos traz a alegria da salvação, Senhor. Põe em nós a alegria da salvação, em nome do Senhor Jesus. Senhor, guarda no Senhor do homem mau, do homem sanguinário, Senhor. Como Davi orou, Senhor, em Salmo 51, verso 10, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração limpo e renova um espírito reto dentro de mim. Renova um espírito reto dentro de nós, Senhor. Não lances de diante de ti. Não me lances de diante de ti, Senhor. Clamando, pedindo, Senhor, não se afaste não me tire de longe de ti, Senhor. Não me afaste de ti, Senhor. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia! Que nós venhamos estar como Davi, reconhecendo as falhas e pedindo para Deus criar em nós um coração limpo, renovar o nosso espírito, renovar um espírito reto dentro de nós. Verso 12 diz assim: torna a dar-nos a alegria da tua salvação e um espírito voluntário me sustente. Então, torna, Senhor, porque é um espírito voluntário que nos sustenta, voluntário para a obra, voluntário para estar na presença, voluntário ardendo de alegria de pular na presença do Rei, de saber que tem algo poderoso e santo criado para nós, Senhor. Que o mundo espiritual é mais real do que nós possamos imaginar. Pai, que nós venhamos nos alegrar na tua presença, não por medo da punição, mas é por amor, por gratidão, porque o Senhor é rei, o Senhor é poderoso, o Senhor é santo, o Senhor é o grande, eu sou o leão da tribo de Judá. Pai, porque nós te amamos, nós te bendizemos, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós, Senhor. Então nos perdoa, Senhor. Coloca em nós, Senhor, alegria pela salvação, em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra de Deus para a minha e para a tua vida no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.